Se você é aquela pessoa que faz o desenho, o esboço até fica bom, mas quando chega na hora de sombrear, não tem o resultado que você queria, fica nesse vídeo que eu vou estar te passando 3 dicas para você melhorar o seu sombreamento. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal, sou Leilton Terral e você está no canal Terral Art. Quando você adiciona luz e sombra ao seu esboço, você dá vida ao desenho, criando a ilusão de forma e profundidade. Mas para que o sombreamento do seu desenho fique bom, você vai precisar praticar 3 coisas. Primeiro, como controlar a pressão do lápis no papel, como sombrear suavemente e o último e mais importante, entender como a luz e sombra se comportam. Eu vou te guiar por essas 3 coisas e em seguida a gente vai fazer um exercício. Controle de pressão sobre o lápis. O controle do sombreamento do desenho realista é feito criando uma série de valores que variam desde o claro até ao escuro, o que é o mais difícil de se conseguir fazer. Se você faz o desenho com uma faixa de valores limitada, ele pode acabar parecendo branco e ficando mais plano. Se você faz o desenho com uma faixa de valores ampla, você cria um bom contraste e um bom controle de pressão. Você pode praticar o sombreamento preenchendo a faixa de valores de um lado para o outro do papel, cada vez mais botando pressão no lápis até que os valores fiquem mais escuros gradualmente. Pessoal, isso é muito importante, gradualmente. Vocês podem começar devagar fazendo a transição do mais claro para o mais escuro e aí vocês vão conseguir assimilar como funciona a faixa de valores. Também tem outra forma de praticar isso, que é vocês desenhando um retângulo e dentro desse retângulo vocês desenham alguns quadrados e dentro desse quadrado vocês vão fazer a transição também desenhando do mais escuro para o mais claro. Também é muito importante que vocês mantenham a consistência no traço de vocês para que o sombreamento fique homogêneo. Pode demorar um tempo para vocês desenvolverem a memória muscular, mas é algo que a gente consegue com prática. Se vocês quiserem saber qual lápis eu estou utilizando, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vocês podem conferir depois. Alguns materiais podem deixar o sombreamento ser algo um pouco mais fácil, mas absolutamente vocês não precisam de um lápis especial ou um material especial para poder fazer esse exercício. A gente pode fazer esse exercício com qualquer coisa que faça uma graduação do mais escuro para o mais claro, como por exemplo um pedaço de carvão. Mas eu recomendo esses lápis, então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e depois vocês podem conferir. Como sombrear suavemente. Para sombrear suavemente, tentem eliminar as falhas nos traços que a gente deixa quando a gente está desenhando. Então tentem eliminar essas lacunas. Se vocês estiverem usando o lápis muito em pé, vai ser difícil para vocês fazerem isso. Então o melhor é vocês usarem o lápis deitado. Com o lápis deitado vai ser muito melhor para você estar obtendo esses traços mais suaves, o traço mais suave e o traço mais grosso. E quando vocês estiverem sombreando uma área grande ou uma área maior do desenho, eu recomendo também a vocês utilizarem o lápis bem mais inclinado do que o normal. Vocês utilizam um lápis bem mais inclinado, porque aí a ponta do lápis vai ficar cega e o grafite vai sair com mais suavidade, vai ficar bem mais homogêneo. Então vocês esqueçam de estar usando o lápis como se fosse escrever, como se estivesse escrevendo para fazer partes grandes do desenho, e usam um lápis bem mais inclinado para poder o grafite do lápis sair bem mais suave do que o normal. Então vocês vão perceber que os traços eles vão ficar mais grossos e que vai sair bem mais grafite do lápis e vai ficar mais suave. Entendendo a luz. Alguma vez você já desenhou alguma coisa e sombreou e você ficou meio que tentando adivinhar onde era que ficava a luz, onde é que ficava a sombra, como era a sombra. Para mim também foi assim no início, até eu descobrir algumas noções básicas da luz. Adicionar a luz e a sombra corretamente ao seu desenho vai deixar o seu desenho bem mais realista. Eu vou usar uma esfera para poder explicar para vocês, porque é mais fácil usar uma esfera do que usar o nariz como objeto de estudo, porque o nariz é bem mais complexo do que uma esfera em si. Aqui nós temos uma bola de madeira simples com a fonte de luz descendo do canto superior esquerdo e temos 2 sinais distintos, o lado da luz
e o lado escuro, que é o lado da sombra. Temos também a sombra central, que é essa faixa escura que fica entre os dois lados, entre o lado escuro e o lado da luz. O núcleo da sombra escura é bem mais visível em uma mesa branca, porque o branco é altamente reflexivo. A luz ilumina a mesa e reflete na parte escura da bola, que vai demarcar essa faixa escura. Como você pode ver, nós temos dois tipos de luz, a luz direta e a luz refletida. É por isso que raramente as sombras são totalmente pretas. Há muitas coisas no ambiente que podem influir sobre a luz, talvez as janelas, as paredes e até mesmo partículas de poeiras flutuando no ar. Lembre-se que as superfícies pretas absorvem luz, portanto nesse exemplo, a sombra central já não existe mais. Então voltando para a imagem do nariz, você pode me dizer quais são as áreas iluminadas por luz refletidas e onde a sombra central está? Como eu mencionei anteriormente, a luz pode refletir em muitas coisas no ambiente, mas ela tem dificuldade em se equilibrar em espaços apertados, como a área onde a bola está tocando a mesa. Isso é chamado de sombra inclusiva, que aparece quando alguma coisa está bloqueando a luz de alcançar a outra parte, nesse caso a bola. E essa é a sombra projetada. E a sombra projetada pode dizer de onde a luz está vindo. Tudo que você precisa fazer é traçar 2 traços em volta do objeto da bola e então você vai saber de onde a luz está vindo. Pense quantas sombras projetadas você pode ver na imagem do nariz. Vamos para a parte da luz sobre a bola. Nessa parte nós precisamos pontuar só 3 coisas. Temos a luz central, que é a área que está totalmente voltada para a luz. E temos o highlight, que é na verdade um reflexo da luz. Esse é o ponto mais brilhante de um objeto. O highlight pode ser suave, como nessa bola de madeira, mas também pode ser um brilho bem duro quando é numa superfície que nem uma bola de plástico, por exemplo, ou uma bola de vidro. Por mais intuitivo que essa luz pareça, ela pode mudar de posição dependendo de onde você está. Por último, nós temos os tons médios, que são os valores mais escuros deste lado da bola, onde as bordas começam a se curvar para longe da luz. Essas áreas recebem cada vez menos luz quanto mais se afastam. Você pode agora apontar os detalhes da luz central e os tons médios. Vamos sombrear uma maçã juntos, sem olhar para nenhuma imagem de referência, só com o nosso conhecimento básico de como a luz se comporta. A gente pode extrair de nossa imaginação e podemos não ser muito precisos, mas é uma ótima maneira de pensar ativamente de como a luz e a sombra se comportam. Primeiro você vai esboçar a maçã. Ela não precisa ser absolutamente perfeita, apenas tente desenhar algo ou fazer algo que seja parecido. Tente manter seus contornos o mais claros possíveis. No meu esboço ficou mais escuro, que é para vocês poderem enxergar. E como a gente quer que a bola fique sobre a mesa, nós vamos desenhar a linha da mesa atrás da bola. Em seguida você já pode desenhar todas essas linhas, já pode apagar, quer dizer, todas essas linhas que já não são mais necessárias para a gente poder fazer o sombreamento. Então apaga todas essas linhas aí e o nosso próximo passo é determinar de onde a luz está vindo. A gente vai determinar de onde a luz está vindo, então a gente vai desenhar uma lanterna. No meu caso eu vou desenhar um sol mesmo normal, de onde só para mim poder me basear para saber de onde a luz está vindo. E em seguida nós vamos desenhar uma sombra projetada. Eu peguei a régua, a gente vai desenhar essa sombra alinhando a fonte de luz com o objeto. Nesse caso, nosso objeto é a maçã, então a gente vai alinhar
a fonte de luz com a maçã, usando a régua, para a gente poder fazer, determinar onde é que está a sombra projetada. Então a gente desenha apenas uma forma oval, só que bem achatada, entre essas linhas que a gente, entre a ponta desses traços que a gente fez, desses dois traços, para poder a gente fazer aí a sombra. A gente já tem aí a nossa sombra projetada. Agora nós já vamos sombrear a sombra central, que é a sombra que vai dividir a luz da sombra em si. A gente vai estar sombreando essa parte, que é a sombra central, ela é mais escura. Lembrando, usar o lápis mais inclinado para poder obter um resultado mais homogêneo. E agora nós vamos também sombrear a segunda parte mais escura da bola, que é a parte de baixo. Agora que a gente já cuidou dessas duas partes, a gente vai começar a sombrear a parte do meio. Entre essas duas a gente vai usar uma camada mais leve, uma camada mais fina de grafite, que não fique muito escuro, uma camada bem mais leve do que a camada que a gente fez nessas duas sombras mais escuras aí. Terminou de fazer esse sombreamento dessa camada fina, faz a transição entre a parte mais escura e a parte mais clara agora, fazendo essa transição bem de leve, usando o lápis mais inclinado, como eu falei, para poder fazer essa transição sem muita dificuldade. E também a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa parte da sombra central. Nós vamos fazer com a sombra da parte de baixo da maçã, fazer também esse degradê entre a parte mais escura e a parte mais clara, fazendo essa mudança de tons. Esse é o segredo da gente fazer um sombreamento homogêneo, de fazer um sombreamento que fique realista, que a gente saber fazer esse degradê entre a parte mais escura do desenho e a parte mais clara do desenho, entre os tons mais escuros e os tons mais claros. Agora nós começamos a fazer o sombreamento da sombra projetada. Então essa sombra, nessa parte que ela está mais próxima da maçã, ela é mais escura, e a partir do momento que ela vai se distanciando da maçã, vai ficando mais longe, ela vai ficando menos, vai ficando mais clara. Aqui, pessoal, estou mostrando a vocês 3 estágios da passagem de suavidade. O primeiro é muito mais duro, vocês dão para ver. O segundo já é um pouco mais suave e o último é muito mais suave. Então a gente vai aplicar isso quando a gente for sombrear os nossos desenhos. Tem área em que a passagem tem que ser mais dura, como no caso quando é sombra projetada. Já tem área que a passagem tem que ser mais suave. Então agora, para sombrear a parte da luz da maçã, a gente vai determinar um valor não muito escuro para poder fazer o que eu estou fazendo aí. Sombrear toda essa parte com esse valor, para depois a gente vir determinando os tons médios. Os tons médios são os tons que eles não são muito escuro nem são muito claro. Ele a partir da parte onde a maçã já começa a perder luz. A partir daquela parte a gente começa a aplicar os tons médios. Mas por agora a gente vai sombrear essa parte com esse valor e a gente vai fazer agora a transição da sombra central, essa sombra bem escura que a gente fez aí, para a parte da luz da maçã. Nessa parte eu já começo a sombrear, fazer essa transição, e eu já começo a determinar alguns tons médios. Vocês podem perceber, eu vou deixar marcado para vocês entenderem que são os tons que eles são um pouco claros, mas também não são muito escuros. Como eu falei, a gente vai usar nessa parte, a gente vai usar aquela passagem de suavidade
que é a passagem mais suave que tem, para deixar o sombreamento do desenho o mais suave possível, porque essa parte é uma parte que a gente precisa deixar bem mais suave do que quando a gente vai desenhar uma sombra projetada, que já é uma sombra muito mais dura. Então, pessoal, utilizem um lápis um pouco mais inclinado, como eu estou fazendo aí. Então aqui a gente já aplica aquele estudo que a gente fez sobre a suavidade, como sombrear suavemente, que eu falei anteriormente. Você pode inclinar mais o lápis e controlar a pressão do lápis seguindo aquela ideia das tonalidades de valores, daquele quadrado de valores que eu fiz e que eu mostrei a vocês, para vocês terem uma ideia de como essa passagem do mais escuro para o mais claro. Então é muito importante a gente saber disso. Se você sabe disso agora, já vai te ajudar bastante a você fazer os seus próprios desenhos, a você entender como você faz essa passagem. Terminando isso de fazer essa transição, fazendo os últimos ajustes, e no fim a última coisa que a gente vai fazer nessa maçã é determinar o highlight. O que é o highlight? Mencionado anteriormente, eu mencionei que o highlight é aquela parte da luz em que é uma luz bem dura, como eu mencionei, que ela é mais suave um pouco na maçã é mais suave, ou numa bola de madeira é mais suave. Já quando é numa bola, tipo uma bola de vidro ou uma bola de cristal, esse highlight ele é bem mais duro. Ele é bem mais duro, parece até às vezes parece um quadrado, às vezes parece um quadrado deformado, mas esse highlight a gente vai definir com a borracha. Definido aí, tá ok. Então, pessoal, pratiquem bastante. A prática vai levar a imperfeições menores. Coloquem um objeto sobre a mesa, desenhe esse objeto de vários ângulos para vocês entenderem como a luz e a sombra vai funcionar de vários ângulos. E depois isso vai ficar natural para vocês, entenderem quando vocês forem aplicar esses conceitos nos desenhos de vocês. Ok, pessoal? Então tenham tempo só para estudar, tenham um sketchbook para poder guardar esses estudos e sempre tá recorrendo a ele quando tiver dúvidas. Então é isso, pessoal. As 3 dicas. A primeira foi como controlar a pressão do lápis. A segunda, como sombrear suavemente. E a terceira, como entender a luz e sombra. Pessoal, essas são 3 dicas que eu realmente gostaria de saber quando eu estava iniciando. Eu quebrei muita cabeça com luz e sombra no sombreamento, porque eu não estudei esses 3 elementos. Se eu soubesse disso quando eu estava iniciando, ia economizar muito tempo. Mas hoje eu já aprendi de uma forma com os meus próprios erros. E então, pessoal, eu quero que vocês não cometam o mesmo erro que eu. Estudem e pratiquem, ok? Então fiquem bem e até o próximo vídeo.